Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no canal, gente. É isso aí, muita bomba nesse vídeo. Pega o cafezinho, a pipoca, porque tem até treta dentro da Globo News, gente. É isso aí, vocês vão gostar desse vídeo, tá? Antes eu peço pra você se inscrever no canal, caso você esteja caindo de paraquedas aqui agora. Pois é novo no canal, se inscreve porque aqui tem vídeos diários todo dia pra te informar, tá bom, abençoado? E você que já é inscrito, deixa o like no vídeo, gente. Deixa aí o like que acaba ajudando demais o nosso canalete aqui, tá? Não esquece de compartilhar também nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, compartilha aí aonde você puder, tá, gente? E também, se você quiser ajudar o nosso canal aqui, torne-se membro do canal, abençoado. É isso aí, você sabe o quanto é difícil ter canal de direita aqui no YouTube, é censura atrás de censura, né? Então se torne membro do canal, o botão de membro tá bem aí embaixo, ajude o canal William Ferreira, gente, é isso aí. E outra forma que você pode ajudar aqui, gente, é através do Pix, é isso aí, o QR Code tá bem aí na sua tela, o nosso e-mail Pix também tá bem aí na sua tela. Você pode fazer doações ao canal, ajudar o canal em formato de Pix, gente. E quem ajudar, eu vou estar falando o nome no próximo vídeo, tá? Inclusive eu quero agradecer aqui, gente, a Cristina Marinho, é isso aí, ela que mandou R$10 pra gente, ajudando e apoiando o canal William Ferreira. E também agradecer aqui ao Eris Antônio de Oliveira, que mandou R$15 para ajudar o nosso canalete aqui, tá bom, gente? Se você também quiser ajudar e poder ajudar, tá aí o QR Code na tela, tá aí o nosso e-mail Pix também na tela, tá, gente? Bom, agora vamos às notícias, que é o que interessa. Muita bomba, gente, e a gente vai começar com essa daqui, que rolou uma treta dentro da Globo News, gente. É isso aí, simplesmente o Gabeira enquadrou a analista política da Globo News e falou que o golpe que o Moraes fala tanto, o golpe não convence ninguém. Essa história de golpe não existe mais. Ninguém acredita mais nesse golpe. E ela ficou meio ofendida. Olha só isso. Que é eleição, gente. O que ele falou aí no palanque é a coisa mais comum do mundo. O quê? O que ele falou aí no palanque se fala. Mas calma, Gabeira, se ele não for isso, ele é o quê? Porque como governador de Minas, ele é um governador que não pagou a dívida, que recorreu ao Supremo para conseguir vantagens, que tem um débito enorme, o maior débito do Brasil, 17 bilhões de reais, que aumentou o ICMS sem parar, que deu isenção de impostos para uma porção de amigos. O que ele é? Qual é a credencial democrática e qual é a credencial de administrador? Isso também era importante, que fica só nessa briguinha. Essa é uma das frases. Ele está dizendo, eu vou prender, né? Quem está merecendo prisão, mas olha Isso se fala só. em política, isso se fala em comício, gente. Deixa eu só ler aqui para todo mundo pegar. Do que é a realidade dos políticos. Eu entendo o que você está dizendo, deixa eu só ler para todo mundo que acompanha entender. Quem está merecendo prisão é quem mandou ele, Bolsonaro, para a cadeia. Quem mandou ele, quem condenou é que precisa ir para a cadeia pelo que está acontecendo. Pelo que eu sei, o presidente Bolsonaro não tem nenhum contrato aí de milhões com o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. Ele está juntando as duas histórias, né? E ele está dizendo que os ministros da turma que condenaram Bolsonaro devem ir para a cadeia. Eu não consigo... O Moraes, imagino que seja principalmente o Alexandre de Moraes. Mas ele está dizendo ali, quem mandou ele, quem condenou. Né? Não sei quem aparece embaixo. O Toffoli não era, né? Ele está fazendo uma escadinha de raciocínio. Sim. Né? Então ele está dizendo que quem julgou o Bolsonaro tem que ir para a cadeia. Eu acho isso perigoso. Eu entendo o que você está dizendo, mas em campanha, quando você sobe no palanque, você fala essas coisas. Eu quero te dizer uma coisa, quando você não gosta, é porque você tem a sua posição, está correta a sua posição. Uma coisa é você não gostar e não concordar. Outra coisa é você analisar friamente como um processo eleitoral. E no processo eleitoral, ele está falando alguma coisa que cai bem no eleitorado, porque o que ele está dizendo, no eleitorado dele, cai bem, porque o que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês condenaram o Bolsonaro, mas pelo que está acontecendo, vocês também devem ir para a cadeia. O que está acontecendo? Está acontecendo o escândalo do Banco Master, que ele menciona os lados ali. Então, eu acho que, do ponto de vista de um cara que tem 2%, está desesperado, é perfeitamente possível numa campanha eleitoral. E ontem eu ouvi que ele ficou tão animado com a... Agora, que vocês não gostam, eu também, eu compreendo, entende? Não, é porque eu acho que a gente, como jornalista ou como analista, de certa forma, a gente pega um discurso que é de palanque, o que é do jogo,
jogo e traz pra regra, né? Porque a nós compete isso. É do jogo, ok. Aí o outro vem falar outra barbaridade, outro fala outra barbaridade. A campanha acaba virando uma mixórdia. Não é com todo mundo falando que nem entende. Mas eu quero dizer. Mas isso aqui também não me parece assim. Ele tá dizendo, olha, aqueles ministros, eles merecem cadeia. Por quê? Porque são corruptos ou porque tem suspeita de corrupção. É isso que ele tá dizendo. Não é isso que ele está dizendo só, gente. Ele está dizendo que quem condenou o Bolsonaro é que precisa ir para a cadeia. O Toffoli estava na turma. Pelo que está acontecendo, O Toffoli não estava na turma que condenou o Mas o Bolsonaro. crime deles não é ter condenado o Bolsonaro neste É o que está acontecendo. Não, gente, o meu ponto é o seguinte. Vamos fazer a hermenêutica. Quero fazer a exegese, exatamente. O meu ponto é o seguinte. Em campanha, vale tudo. Você consegue compreender como um analista que em campanha vira essa mixórdia mesmo? A gente já viu 500 campanhas e já vimos coisas terríveis e do arco da velha. Mas nós acabamos de passar por uma tentativa de golpe de Estado. Então eu, Natuzaneri, me preocupo muito com os discursos que flertam com o autoritarismo. Eu fico muito preocupada. Maracujá e jabuticaba acaba sendo uma simplória. Uma jabuticaba? Nós começamos analisando jabuticaba e maracujá, não é? Aí o outro quer mandar ministro do Supremo pra cadeia como se Mas eu não tivesse acho no que âmbito mandar dele, né? ministro do Supremo para cadeia, não mandar para cadeia, mas achar que o ministro do Supremo merece cadeia, eu não acho flertar com cultura. Hoje, o problema político que se coloca é um Supremo que muitas vezes está fora de controle. Quem controla o Supremo Tribunal Federal hoje? Para investigar qualquer um, dar entrevista na TV. Quem processar por críticas e sátiras, o Supremo, a capacidade de investigar, de indiciar, de fazer um relatório de CPI, já surge uma ameaça de caçar os direitos políticos. Tá séria a situação do Supremo. Isso é um problema político, por isso a política vai ter que falar disso. Inclusive que no Senado vai ser um dos temas centrais da campanha. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida de que o Supremo é um personagem dessa... Campanha do Senado. É isso, gente. Treta dentro da Globo News. Olha só tudo isso que rolou, né, gente? E o Gabeira enfrentando todo mundo, tá? Era o Gabeira contra as cobrinhas da Globo News aí, né? E a melhor parte é quando ele diz, por mais que vocês não gostem, essa daí é a situação e é isso mesmo. É isso, tá aí. Divisão dentro da Globo News. Que coisa, né? Bom, gente, olha só. Quais as chances aí das eleições desse ano ser decidida no primeiro turno? Pois é, isso porque o Lula estagnou. Aí o Jornal da Globo, gente, já puxou até o fato que a eleição pode ser decidida no primeiro turno com a vitória de Flávio Bolsonaro. Olha só a hipótese que puxaram aqui. A gente já viu canais de direita falando, mas a Globo... Olha só isso. Uma eleição em que dois candidatos concentram um percentual tão grande de intenção de voto, em que ninguém mais pontua significativamente, uma hora aparece a pergunta no radar. Pode fechar no primeiro turno? Qual é a chance disso acontecer, Felipe? Eu diria que hoje a chance é baixa. E a explicação está no conjunto de alternativas que foram apresentadas para o eleitor depois da descompatibilização, prazo legal, 4 de abril. Pela primeira vez, a gente vê um somatório de 15 pontos percentuais dados nessa pesquisa para nomes como Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Augusto Cury, Renan Santos, dentre outros nomes que a gente testou. Ou seja, com um patamar tão alto somado de intenção de voto nesses outros nomes, as chances da eleição terminar no primeiro turno, ela é menor. Pois é, a jornalista da Globo cogita aí uma vitória do primeiro turno do Flávio Bolsonaro, mas o analista político diz que não, porque vai ser dividido entre os outros candidatos. Pois é, mas a gente ainda não sabe que esses candidatos aí vai sair a eleição, né, gente? Daqui pra lá, a gente vai ficar sabendo que esses candidatos vai sair em apoio do Flávio Bolsonaro ou vão tentar se aventurar aí no primeiro turno. E se sair em apoio ao Flávio, pode vir aí a vitória no primeiro turno, tá? É isso. Bom, continuando, a gente vai continuar a falar de pesquisa agora, olha só. Paraná pesquisa novinha, tá? Flávio Bolsonaro tem 39,6% e Lula 36,7%. Essa pesquisa não é do Brasil todo, essa pesquisa é do Rio de Janeiro, gente. No Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro ganha do Lula por diferença de 3 pontos. É isso aí. Então, mais uma pesquisa que mostra aí o Flávio Bolsonaro na frente, gente. Para desespero do Lula, né? Pois é isso. Enquanto isso, gente, o Zema avalia medida jurídica contra o Gilmar Mendes. Ele que vem tretando muito com o Gilmar Mendes nesses últimos dias, disse que o Gilmar Mendes espalhou aí falas xenofóbicas
contra milhões de brasileiros. É isso aí. Ele disse que vai processar o Gilmar Mendes. Pois é, o decano no STF que foi tentar amenizar a barra dos amigos, gente. E só piorou a situação, tá? Olha só aí o que falou o Zema. Eu imaginava que o ministro Gilmar Mendes fosse um homem mais instruído, né? Porque numa semana ele conseguiu ofender os homossexuais, conseguiu ofender os mineiros, os goianos, principalmente nós mineiros aqui do Triângulo, que temos um sotaque bem característico. Eu converso igual milhões de brasileiros do interior, que levantam cedo para trabalhar, que pagam impostos. Acho que faria muito bem ao ministro se ele saísse um pouco do seu gabinete e percorresse o Brasil para saber os danos que o Supremo tem causado a quem trabalha. Acho que eles estão tanto quanto alienados e deveria se informar melhor. Ele está muito cercado de bajuladores e tomando pouca consciência do Brasil real que nós que produzimos vivemos no dia a dia. O senhor pretende tomar alguma medida em relação a essa fala do Gilmar Mendes? O jurídico meu do partido está avaliando, né? É uma fala ofensiva, xenofóbica, que distrata milhões de brasileiros que conversam como eu. Se ele teve essa oportunidade de estudar na Alemanha, em Coimbra, parabéns para ele, né? Mas ele parece que está se considerando, né, como os intocáveis de Brasília se consideram, uma casta superior. Enquanto ele está lá vivendo no luxo, nós brasileiros que trabalhamos estamos vivendo no lixo. E não fui eu que tomei carona em jatinho de criminoso. Ele parece que tomou carona em jatinho de criminoso. Alguns colegas dele também tomaram carona em jatinho de criminoso. Aliás, o maior criminoso do Brasil. Fizeram contratos, né? Inclusive um para a esposa de 129 milhões. O outro do resort Itaiaiá, 30 milhões de reais. Eu nunca nem estive com esse criminoso. E eles, ministros do Supremo Tribunal Federal, com uma conexão tão próxima, tomando uísque, frequentando a residência do maior criminoso. Isso eu acho que gera muita suspeita a todos os 210 milhões de brasileiros. Eles deveriam se explicar melhor. Acho que até ele está se preocupando com um tema muito pequeno. Eu sou algo que entendo com a qual ele não deveria se preocupar. O Brasil tem muitos problemas maiores do que um pré-candidato a presidente. É isso, gente. O Zema tá colocando pra torar em cima desses ministros, né? E o Gilmar Mendes, que foi tentar salvar os amigos, todos envolvidos em escândalo de recebimento de propina, simplesmente piorou. Pois é, o cara veio com falas homofóbicas e falas xenofóbicas, ministro do STF, gente, pelo amor de Deus. Só piorou a situação dele. Mas tá aí, parabéns pra o Zema e tomara que ele processe mesmo, né? Agora vai ser engraçado porque o Gilmar Mendes vai julgar ele mesmo. Quer dizer, o Zema processa o Gilmar Mendes, aí vem o Gilmar Mendes e julga ele mesmo para saber se ele foi xenofóbico ou não. É desse jeito aí que funciona o Brasil, gente. Os intocáveis têm que cair. Pois é, tem que ter reformulação desse STF aí, gente. Bom, e antes da gente ir para mais notícias, eu quero dar uma dica para vocês aqui, gente, que a gente sabe que a Copa do Mundo tá chegando aí. O Brasil fez aquelas camisas feias, tem até uma com diabinho na frente, né? Mas eu trouxe essa aqui para vocês, gente, que tá pela metade do preço. Pois é, eu anunciei no vídeo anterior, gente, tinha até a azul aqui, mas a azul acabou, tá? Só tem agora a amarela e a verde, que é a camisa do goleiro. Essa camisa é retrô de 1994, gente. É isso aí. E custando apenas R$ 99,90, gente. É 50% de desconto, tá? Era R$200 essa camisa. Tem ela amarela, do jeito que vocês estão vendo aí. Tem ela verde, do jeito que vocês estão vendo aqui, que representa a camisa do goleiro. Mas a amarela tá top demais. Eu gosto particularmente dessa camisa estilo retrô. Se você gosta, aproveita aí, porque a azul já acabou, tá? Agora só tem a amarela e a verde, gente. Então aproveita aí antes que acabe também, tá? Bom, e antes da gente ir para mais notícias aqui, lembro para vocês novamente, se você quiser se tornar membro do canal, o botão de membro tá bem aí embaixo. Ajude o canal William Ferreira a se manter aqui no YouTube, porque tá difícil, tá, gente?
tá complicado demais, dá vontade até de desistir às vezes. Pois é, tá muito complicado. Você também pode ajudar o nosso canal aqui pelo QR Code aí via Pix, tá? Tá aparecendo aí na tela, também tem o e-mail Pix ou o QR Code, você pode estar ajudando demais aí o canal William Ferreira, tá? Bom, agora sem mais delongas, vamos aqui para mais notícia com o pessoal do Braddock Show, que tem mais algumas bombas para trazer pra gente. Olha só isso. À noite, Gilmar recuou. Errei, desculpo-me. Hoje, em nova entrevista à CNN, chamou o relatório de Vieira de esquizofrênico e diz que imunidade parlamentar tem limites, mas foi ainda mais longe. Afirmou, se houver impeachment justificado contra o ministro do STF, o Supremo pode agir para barrar. Darcy Bracarense, o Supremo pode fazer tudo, meu amigo. Exatamente. Assim, eu acho que a gente vai ficar malhando em ferro frio, porque eles não têm que seguir nada, não tem que seguir lei, não tem que respeitar razoabilidade, proporcionalidade, liberdade de expressão, nada, absolutamente nada. Agora, assim, eu acho curiosa a situação dessa briga com o Zema, que não é uma briga, né? Perseguição contra o Zema, porque o Zema tem se posicionado de maneira muito, muito coerente com o que a população, né, deseja. Agora, o que eu observei nisso tudo, porque quando ele fez a crítica, seria correto fazer um boneco do Zema como homossexual, eu imaginei que ele estava justamente criticando o fato de brincar com a homossexualidade. Eu juro que eu não imaginei que na cabeça do Gilmar Mendes a homossexualidade é um defeito comparável a de um criminoso assaltante, como ele disse na frase seguinte. Na minha cabeça, o crime estaria justamente em você adotar uma denotação pejorativa para alguém pelo fato de utilizar a sexualidade. Sendo assim, seria um crime de homofobia. E aí, mais tarde, ele vai e pede desculpa. Ou seja, de fato, ele estava fazendo uma crítica à sexualidade homossexual. Ou seja, segundo a tese do Barroso, que vigorou e passou a ser tratado como um crime análogo ao racismo, o Gilmar Mendes cometeu crime. Se o Gilmar Mendes cometeu crime, por que ele pode pedir desculpas e morrer o assunto? Por que isso só vale para o Gilmar Mendes? Não vale para o Zema? Por que o Zema não pode falar simplesmente desculpa pela charge aí, mas não fui eu que fiz, eu só compartilhei, não estaria tudo resolvido? Por que ele tem que ser incluído no inquérito? E assim, eu faço essa pergunta porque eu acho que está muito claro aqui que a gente está vivendo literalmente a revolução lá do George Orwell, lá a revolução dos bichos, né? Então eles têm lá uma regra própria para eles, os porcos. Não estou chamando ministro nenhum de porco não, tá? Por causa da história, né? E aí eles vão mudando a regra de acordo com o que interessa a eles. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Você lembrou bem do livro. Napoleão, eu lembrei do nome do personagem, Napoleão. Alguns porcos são mais iguais que os outros, né? Quer dizer, é um clássico, Deixa eu passar a bola aqui para o Ricardo Salles e após quero ouvir o comentário do Kilter também. Eu acho que tá mutado aí, Salles. Vamos ver se o microfone, veja se é por aí. Agora vai, quer ver? Vamos ver. Pode falar. Não, ainda não. Vamos ver. Tivemos algum probleminha técnico, mas vamos lá então. O equívoco de sexta-feira. Um clássico, né? Um clássico. Tava tratando de clássicos, esse é um outro clássico, não é verdade? Reverberou mal. Você gostou do reverberou mal, né? Kilter, alguns porcos são mais iguais que os outros. Eu acho que você deve ter tido contato com esse livro. Com certeza, e é um clássico, né, pra gente que está aí no meio da política e tem que aprender sobre tudo que está acontecendo nessa loucura que é esse país chamado Brasil. Agora, primeiro a gente tem que agradecer, né, o ministro Gilmar Mendes aí pela campanha ao Romeu Zema, que está secando o Lula
juntos o Flávio e o Zema aí já estão com 40% na Polymarket, mais de 40%, estão secando de fato o Lula. E se não fosse essa oposição com o STF, e o Zema, convenhamos, fez uma crítica totalmente republicana, uma proposta de reformar o sistema judiciário. Não teve nada de golpismo, não teve nada de ataque, de injúria, de calúnia. Ele não acusou o Gilmar Mendes de nada. Ele postou um vídeo tirando onda, com bonequinhos ali, fazendo graça, fazendo piada com a decisão do ministro Gilmar Mendes, sem atribuir a ele crime algum, sem imputar a ele nada, simplesmente uma sátira, até onde eu estou sabendo, nessa nossa fazenda aqui chamada Brasil, a gente ainda tem essa liberdade de sátira. Mas o que foi legal depois de toda essa história foi ver o Gilmar Mendes tomando uma nota, né, no Twitter. Se o povo da produção puder até colocar de novo aí o tweet dele, tem uma notinha ali embaixo aí, ó. Segundo o STF, homofobia e transfobia são equiparados ao crime de racismo, sendo inafiançáveis e imprescritíveis. Não cabe retratação para extinguir a punibilidade nesses casos. Então ele está praticamente admitindo o crime de homofobia, mas a gente sabe que não vai ser investigado nem julgado por isso daí. Isso só recai sobre parlamentares de direita, né? Tenho certeza que se fosse Nicolas Ferreira, se fosse o Salles aí, se fosse o Felipe Barros, qualquer um falando isso já estava na mira do Supremo Tribunal Federal, condenado por homofobia, transfobia, mas como é o Gilmar Mendes, pode tudo, né? Pode tudo. Com eles podem tudo. Eu não sei se o áudio do Salles voltou. Vamos ver. Vamos testar. Testando ao vivo. Ainda não, Salles. Não sei o que aconteceu aqui. O Cláudio até me passou que ainda não tem também a questão. Vamos ver se... eu acho que talvez tenha que reiniciar mesmo, Salles. Mas vamos lá, vamos tocando. Enquanto não recuperamos o áudio aí do Ricardo Salles, a gente vai tocando o programa. Senadora Soraya Tronic chama Frei Gilson de falso profeta e misógino. Frei Gilson fez uma fala sobre o papel da mulher e a senadora Soraya Tronic o chamou de falso profeta e misógino. E foi além, pediu que a Igreja Católica tome severas providências contra ele. Soraya diz que nasceu em berço católico, mas quer que a própria Igreja silencie um frei por ter opinião diferente dela, seu Darcio Bracarense. Aqui não surpreende muito, né, vindo da Soraya, né? Deixa eu só ver se o Salles voltou. Vamos ver se o áudio dele... Estão me ouvindo agora ou não? Agora sim. Vamos, aliás, trazer... Eu não sei se você quer comentar sobre essa pauta, Salles. Você prefere comentar a questão do Gilmar Mendes? Eu acho que era importante ouvir a sua opinião frente ao Gilmar Mendes aí. Com essa pauta agora eu não peguei inteira, porque a hora que eu entrei você já estava explicando, você depois me conta o que é, se for o caso eu comento. A pauta anterior eu ia dizer o seguinte: o Brasil teve um imperador que ficou no poder 60 anos, sei lá, não lembro quantos anos foi que o Dom Pedro II foi imperador do Brasil, imperador, esse literalmente imperador, e não obstante imperador, né, majestade e tudo mais, ele era criticado e objeto de charges das mais ofensivas, que o ridicularizavam ou faziam chacota pelos republicanos e tudo, e ele jamais se insurgiu contra os jornais ou contra aqueles que faziam as charges, dando um exemplo de estadista, dando um exemplo de alguém que efetivamente respeitava a democracia e respeitava a opinião dos terceiros e dizia, olha, cada um tem a sua opinião, o povo saberá julgar se essas charges, essas críticas, essas ridicularizações faziam sentido ou não, e obviamente o povo julgava que não fazia. Então, toda vez que você vê reações como essa, totalmente desproporcionais e muito reativas, né, elas denotam de fato uma falta de confiança no próprio taco, que é o que a gente tem assistido, né? Como e as pesquisas, acho que foi a Folha de São Paulo, que mostrou que a credibilidade do judiciário como um todo caiu muito perante a sociedade. Eu acho que não é sem razão a gente dizer que está faltando aquilo que o Marco Aurélio Melo dizia, né, que é a chamada autocontenção. Muito bem, muito bem.
Deixa eu, antes aqui de trazer próximas pautas, eu quero trazer o superchat da Paula Rios, que ela mandou o seguinte: boa noite, bancada. Queria saber se vocês têm informação de que o TSE barrou parte do PL antifacção de que os presos não votam. E aqui eu já respondo para ela, não tem pauta específica, mas de fato o TSE barrou a proibição por ter sido aprovado no ano de eleição, e pela Constituição qualquer regra nova ou mudança na lei eleitoral, ela deve ser aprovada um ano antes do pleito, coisa que não aconteceu, pois esse item foi aprovado em março deste ano, Darcio Bracarense. Pois é, o problema todo é esse, né? A gente tem um momento no Brasil muito complicado, porque você tem 81 senadores, 513 parlamentares, eles tomam uma decisão e de repente você tem ali alguns ministros que encontram uma desculpa técnica para poder simplesmente enterrar a decisão soberana do povo. É um problema estrutural. O Brasil tem esse problema, né? Nós temos 3 poderes, só que, infelizmente, esse terceiro poder, que é o judiciário, ele não é eleito por ninguém, e você tem aí esse tipo de anomalia. A gente só vai ter condição de discutir isso depois de uma renovação do Senado, sabe, o Emilinho? Eu não vejo outra saída, né? Eles desejarem a qualquer custo que o preso vote, né? Eu acho que aquele que comete crime e a justiça entende que ele tem que ser retirado da sociedade, ele tem que perder junto seus direitos civis. Eu acho que isso é o mínimo, né? Não é possível. Porque então vamos fazer o seguinte, bota lá o Fernandinho Beiramar para disputar a eleição. Ou vocês acham que as comunidades dominadas por eles não vão votar nesses personagens? Bota os criminosos então, de uma vez, se bem que os criminosos já disputam a eleição, né? Eles já têm os seus candidatos. A gente vê como eles comemoram a cada eleição, por exemplo, que o Lula vence. Então, assim, é complicado, sabe? É triste, é um tapa na cara, mas a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é torcer para uma renovação do Senado. Sem isso, acho que a nossa chance é praticamente zero. E, claro, se a gente pudesse reformar, né, todo o sistema, reformar a Constituição e tal, seria ótimo, mas aí é o idealismo, aí não cabe aqui. Uma reforma política, uma reforma judiciária, quer dizer, que a gente fica empacado, né? Parece que o Brasil fica empacado mesmo. Enquanto isso não acontece, a gente parece que fica um disco riscado, não é? A gente está na mão de bandidos, né, Emilinho? E esses bandidos são protegidos por semideuses. Essa impressão que o brasileiro tem, porque é realidade. A gente tem poucas pessoas boas dentro do governo federal, dentro do legislativo, do judiciário. Eu diria que a gente tem mais pessoas boas, mas mesmo assim, quando a gente olha para a Suprema Corte, onde tem ali a mais alta corte do nosso país, são indicações políticas, e a maioria dessas indicações foram feitas pelo PT. A gente tem um fiel remanescente aí, como o Fux e o Mendonça, né, que são um pouco mais independentes, constitucionais, mas o resto, a ampla maioria, defende esses bandidos que foram presos por roubar o dinheiro da população, tira eles da cadeia e habilita eles para concorrerem de novo, e ainda quando está concorrendo dá uma ajudinha, né? Tira ali propaganda do outro candidato, derruba a rede social dos adversários, faz todo o possível para que essa pessoa, esse candidato que foi retirado aí do cárcere, seja eleito. Infelizmente é o que a gente viu no Brasil. E aí quando vem uma notícia boa, uma melhora, uma mudança, a proibição dos presos votarem, poxa, todo mundo fica feliz, né? É um relance de esperança num mar aí de impunidade, uma brisa de esperança. E aí a gente recebe essa notícia, não, mas o TSE barrou. Mesmo que seja ano eleitoral, tudo, é desanimador, né? Eu diria que é desanimador. Espero que para a próxima eleição isso possa acontecer, porque, se eu não me engano, acho que são quase 200 mil votos aí espalhados por todo o Brasil de presos que vão poder votar, e certamente já tem um candidato escolhido, né? Ô Salles, você como um pré-candidato ao Senado Federal aqui por São Paulo, você também vai nessa linha de avaliação? Você acredita que enquanto a gente não renovar o Senado, e outra, você tem esperança
da gente conseguir renovar esse Senado a ponto de conseguir fazer essas mudanças ou não? Olha, primeiro eu queria dizer o seguinte, essa emenda que incluiu a proibição ao preso de votar é uma emenda de autoria do Partido Novo. Fomos nós que colocamos isso no PL antifacção e foi comemorado por todos, foi apoiado e comemorado por todos os parlamentares de direita que, obviamente, sustentam isso, né, que defendem essa questão que é quase intuitiva. E a esquerda ficou enlouquecida. Quando você vê que a esquerda ficou enlouquecida, qual é a leitura que você faz? É que a esquerda está contando com os votos dos presidiários. Né? Exatamente o que foi dito aqui pelos que me antecederam. Ou seja, a esquerda tem certeza que o eleitor presidiário, intramuros, é o seu eleitor. Né? Aquela imagem dos presídios comemorando a eleição do Lula, ela reflete bem a realidade de que a criminalidade encarcerada tem identidade de valores, tem apoio político, se sente representada pelos petistas. Então, obviamente, não é exagero dizer, por interpretação, que os petistas representam os criminosos do Brasil. Bom, dito isso, eu acho que nós temos, sim, uma chance grande de renovar o Senado. É algo fundamental para o país poder retomar o caminho que precisa. O Senado hoje ele é majoritariamente composto por gente desqualificada, corrupta, né, que está lá para ganhar dinheiro, para fazer esquema. Tem gente boa, mas é minoria. E a minoria não ganha presidência, minoria não coordena nada. O que a gente precisa? Precisa também eu digo isso sempre, fazer uma distinção entre aqueles que nós sabemos que são gente correta, gente séria, gente preparada, decente, e aqueles que se imiscuem, sobretudo no PL, mas não só, em outros partidos que estão mais ao espectro da direita, porque eles querem justamente os votos da direita. Eles querem que as pessoas efetivamente acreditem que eles são de direita e assim, olha, elegemos o fulano. Aí você chega lá no Senado, descobre que o fulano, que aparentemente é de direita, na verdade vota os interesses da esquerda, vota os interesses do PT. Então eu acho sim que nós temos chance de ganhar, mas lembrando que nem todo mundo que se pinta de direita, que se pinta de conservador, que se pinta de decente, é isso que ele se pinta. O Centrão tem essa capacidade, né, de se camuflar daquilo que convém. Ora se camufla de esquerda quando convém, ora se camufla de direita. Você até lembrou daquele inseto folha, né? Tem o camaleão, né? Quer dizer, a gente vê muito camaleão por aí, né? Nesse Centrão. Muito bem. Tem aquele bicho da Amazônia. Tem aquele bicho da Amazônia, muito conhecido por essa capacidade, não sei se você já viu, que é o caçabe. É uma espécie brasileira. Diz que ele se gera na floresta amazônica. Ele é híbrido. É híbrido. Cassabilidius pescidelius. Ele é bem difícil assim de ser encontrado, mas às vezes ele aparece. Ele gosta das sombras, né? Esse é o nome biológico, né? O nome científico. Isso muito aí. Bem. Ele tem uma outra espécie, viu, Darcy? Essa espécie que você citou, ela muitas vezes ela acasala uma outra espécie, que é o P.L. da alias Valdemarianus. Esse PL Valdemarianus, a ala Valdemarianus, mas já que o Salles falou... Vou defender meu presidente porque aqui, nesse pântano que a gente está lidando aqui, é complicado. Todo mundo tem histórico de falhas e aí eu não posso, nesse momento, criar nenhuma tensão com o Novo. O Novo que já participou de manifestação na Paulista junto com sindicatos e por aí vai, contra o Bolsonaro. Aí, se a gente for entrar nesse embate, é ruim para todos nós. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, deixar a briga para quem é de briga e pensar em salvar esse país, sobretudo com pessoas como o Salles, em São Paulo, que é um cara que está nos movimentos desde o início, até talvez antes de mim, eu comecei em 2011, ele já estava nesses movimentos de direita.
E a gente precisa, nesse momento, pegar aquilo que há de bom nesses grupos, nesses grupamentos, né? Como o Novo tem o Van Hatten, tem aí o Guilherme Kilter que está subindo. A gente precisa extrair o que há de bom e deixar aquilo que faz parte da floresta antiga, né? Ou se renovar ou ser eliminado no processo de renovação. Pelo amor de Deus, não vamos partir para essa parte da floresta, porque senão o jacaré pode pegar qualquer um aqui. Já basta de briga nessa direita, hein? Meu Deus do céu. Cuidado com esse jacaré aí. Cuidado com esse jacaré que ele se veste em pele de lagartixa. Eu vou abrir um parênteses, ainda bem que temos o VPN, meus amigos. No VPN a gente vai conseguir continuar acompanhando. Eu vou continuar trazendo aqui no programa para vocês. Só nos últimos 30 dias o governo gastou 6,86 milhões de reais em anúncios no Facebook e Instagram com dinheiro público. É o maior anunciante político do Brasil. E ontem proibiu plataformas como Polymarket, que permitem apostar em resultados eleitorais de operar no Brasil. E também a plataforma Cauchy, né, que foi fundada pela Luana Lopes Mara, brasileira de 29 anos. Inclusive ficou bilionária com a plataforma. A proibição foi aprovada pelo Banco Central, composto inteiramente por indicados de Lula. Deixa eu trazer primeiramente o Kilter aqui para comentar essa pauta. Kilter, eu acho que você também acompanha, vira e mexe acompanhava e continuará acompanhando aí esse mercado de previsão, né? Com certeza. A Polymarket e a Cauchy aí, a gente já acompanhava muito, inclusive, sobre as eleições americanas, né? A gente via eles apostando, vai ter guerra contra o Irã, não vai? O que vai acontecer daqui para frente? E estava todo mundo entrando. Agora, é importante a gente explicar para todo mundo que está nos assistindo a diferença dessas plataformas para uma casa de aposta, para uma bet, por exemplo, porque no Brasil isso é muito comum. São coisas completamente diferentes. Isso, a Polymarket e a Cauchy, né, que a gente chama, são mercados de previsão. Não é você apostando contra a casa, e aí é pela sorte. Isso. Não, é uma plataforma de intermediação. Você tem uma pessoa colocando dinheiro num candidato A, você tem outra pessoa colocando dinheiro num candidato B. Essas pessoas vão pagar uma aposta da outra. Não é contra a casa não aposta em ninguém, ela só mostra, olha, tal pessoa já recebeu X de aposta, tal pessoa já recebeu Y. Então, as pessoas que vão colocando isso e aposta, a plataforma só traduz, fala, olha, com base nos aportes que já foram feitos no candidato Flávio Bolsonaro, ele está com 40% de chance. Com base nos aportes que já foram feitos no candidato Lula, ele está com 35%. E aí o que acontece? O Lula estava despencando nas apostas, nessas casas de previsão. E o Flávio Bolsonaro crescendo muito e o Zema crescendo muito. O Zema, diga-se de passagem, cresceu 7% essa semana. Foi muito por conta desse negócio do Gilmar Mendes e tudo mais. Então, deu para ver que o Lula está desesperado. Foi sim o Banco Central que proibiu, mas claro, a CVM ali faz parte do governo. Obviamente tem que passar, tem que existir uma vontade do executivo para que isso aconteça. Então, é no mínimo suspeito a gente ver esse tipo de coisa, principalmente depois que o Lula estava perdendo a liderança, né? Ainda mais com aquele rumor de que ele poderia tirar a candidatura, só deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Não, a gente trouxe aqui mais cedo, o próprio Darcio trouxe a referência do George Orwell para esse programa. Eu já vou até ler a próxima nota para ouvir um comentário geral, mas aqui mais uma orwelliana para essa noite de sexta-feira. Check-in de hotel agora é obrigatório pelo gov.br. Agilidade para o turista ou monitoramento total sobre o cidadão. Desde 20 de abril, o check-in em hotéis e pousadas do Brasil é obrigatório pelo gov.br. Na prática, o governo agora sabe quando você viaja, onde dorme e com quem. A China faz o mesmo, registra hóspedes e envia os dados à polícia local em 24 horas. Especialistas chamam de governança autoritária tecnológica. O governo diz que é para agilizar mais um implemento sem nenhum debate público, Ricardo Salles. E tá sem o áudio aí, Salles. Mais uma vez, não sei o que... Será que é algum bizil? Vamos ver se agora volta.
Foi censurado pelo Alexandre Moraes. Foi censurado. Foi censurado, Ouvi. Salles. Acho que ainda não voltou, não. Alexandre Mas Moraes. vamos ouvir o comentário de Dárcio Bracarense. Provavelmente ele não fez o check-in no .gov e aí, nesse caso, o microfone não funcionou. Bem, o que está sendo instituído no Brasil é um sistema realmente semelhante ao chinês. Lá é o sistema Hukou, que é um sistema que ele vincula a pessoa a uma determinada região. E a China, portanto, estabelece ali a distribuição das pessoas no seu território, de acordo com categorias, enfim, com as classes, né? E ela tem um passaporte interno. É isso, o Lula está criando o passaporte interno. Acontece que o primeiro passo é o controle. Isso é, na verdade, uma premissa socrática. Você só pode ordenar aquilo que você controla, né? Isso se sabe desde a Grécia. Portanto, ele está estabelecendo o controle para depois estabelecer a medida. E que controle é esse? Todo mundo agora vai ter que comunicar aonde está se hospedando, quando, né, enfim, quanto tempo ficará. E detalhe, esses dados também são comunicados à Receita Federal. Portanto, se você ganhou uma hospedagem e fizer o check-in, por exemplo, num resort lá no Taiaiá, e você não tem uma renda compatível, a Receita Federal pode saber por que você se hospedou no Taiaiá, sendo que você não tem salário suficiente para poder bancar uma hospedagem, uma estadia lá naquele resort. Esse nível de controle, assim, é absolutamente distópico, é realmente o mesmo nível que tem em países comunistas. Não sei se o nosso público aqui sabe. Você não pode sair, por exemplo, de Caio Coco, Caio Santa Maria, Varadeiro, em Cuba e mudar para Havana. Você não pode fazer isso. A população em Cuba precisa de autorização do governo, do passaporte para poder mudar. Assim acontece na Coreia do Norte e assim acontece na China. E estou informando, assim será no Brasil, se nada for feito. A notícia boa é que o Magno Malta, senador, já informou que está fazendo um PDL. Eu espero que a Câmara também faça, né, porque esse tipo de medida precisa ser derrubada pelo Congresso, embora a gente saiba que um dia depois o STF pode simplesmente falar que o Congresso está errado e que vai ser instituído e ponto final. É ditadura mesmo. Ô Kilter, você queria falar alguma coisa? Eu vi você acenando. Sim, eu queria aproveitar essa fala aí do Dar só para deixar a pergunta no ar aí, né? Será que o Toffoli vai ter que fazer check-in no GovBR para ir pro Taiaiá? ou é só chegar lá de helicóptero e tá tudo certo? Só deixar isso daí mesmo, essa pergunta para a imprensa fazer para ir lá. Eu vou passar essa pro Salles, hein? Olha, veja só, essas medidas, como o Darcy estava dizendo bem, são medidas de país autocrático, né? Cuba é assim, né? China é assim, e Coreia do Norte certamente é assim ou pior. Então, o PT é impressionante, a capacidade que eles têm em avançar em pautas que são sempre para taxar as pessoas, para controlar as pessoas, para beneficiar os seus interesses e sempre disfarçados de bom mocismo. Quando você citou a matéria agora há pouco dizendo que o governo do Lula gastou 7 milhões de reais de impulsionamento no Facebook, no Instagram e tudo mais, e, por outro lado, quer restringir campanha eleitoral nas redes. Quer dizer, aquele Orlando Silva, meu colega lá da Câmara dos Deputados, dia sim, dia não, ele tenta emplacar um projeto para restringir liberdade de expressão em rede social, e WhatsApp e tudo isso. Então, eles são o partido das contradições. Tudo que eles falam, eles não fazem. E tudo que eles acusam os outros, são eles que fazem. Então, mas a sociedade, felizmente, acordou. A gente pode, nesse aspecto, ter algum alento. Porque você anda hoje pela rua, conversa com um taxista, vai na banca de jornal, a pessoa da padaria, da farmácia. A quantidade de gente que está revoltada com a postura do governo Lula nos mais variados assuntos, não estou falando de liberdade de expressão só, eu estou falando dos mais variados assuntos. A sociedade está cansada do PT, está cansada do Lula, meio que caiu, desmistificou aquela imagem dos bonzinhos, corretos e tudo mais que algumas pessoas ainda tinham. É impressionante como essa imagem se esfacelou antes tarde do que nunca.
Não, e só uma coisa aqui, Emily, desculpa quebrar o protocolo, mas assim, dá vontade de falar um palavrão, vai. Caramba, bicho. Morre 40 mil pessoas, desaparece 80 mil pessoas por ano nesse país. O Gilmar Mendes está preocupado com a charge de internet e o Lula não está querendo saber onde é que está o Oruan, vinculado ao Comando Vermelho. Ao contrário, os criminosos do crime organizado ficam lá em bunker protegido pela DPF 635, mas ele quer saber onde é que o tiozão e a dona Maria vão passar o feriado de fim de semana na pousadinha em Itamaracá. E, pelo amor de Deus, gente, essas meninas que vieram lá do leste europeu exploradas sexualmente pelo Vorcaro, alguma delas deu entrada aqui no Brasil? Cadê o status imigratório delas? Tem algum registro, Lula? Não tem, né? Pois é, a exploração sexual, isso é um absurdo. Quantas eram menores? Quantas deram entrada legalmente no Brasil? Esse controle o Lula não quer fazer, mas ele quer saber se você, cidadão que trabalhou o ano todo, vai fazer uma viagem com sua família, se você está numa pousadinha, num hotel, ou se você vai se hospedar na Paulista para poder ir numa manifestação. Isso ele quer saber. Ah, gente, pelo amor de Deus, é o fim da picada, né?